vai começar a entrar gente também, né? Aham. Ah, já tá entrando, gente. Oi, Daniela. Bom dia, Bom dia, tudo bem? tudo bem? Deixa eu só fechar uma janela que está em uma obra aqui. Tudo bem.
Pronto. O som tá ok ou é melhor eu colocar o fone? Para mim tá ótimo. A gente só pede para, enquanto não estiver respondendo, deixar no mudo para não ter interferência, mas no mais tá perfeito. Você deixou no mudo agora. Deixa eu tirar uma dúvida. O seu sobrenome, como se pronuncia? A Cat ou a Chat? A chat. A Chat? Tá bom. Tá bom. E eu tinha pedido só para colocar a correção eu sou coordenadora da unidade de psicologia e não da saúde Sim, corporativa, tudo bem? sim, a gente corrigiu. Obrigada, desculpa. Imagina, vocês não tinham como saber. A gente tá mandando mensagem aqui para os meninos, tá? Falta alguém do debate? Falta o Rui e o Giovanni. Nós somos em 3. Quer dizer, vocês são 3 debatedores e eu que vou fazer a moderação. Vamos ficar em 4. Eles não entraram, né? Ainda não, a gente está mandando mensagem, ligando para eles aqui. Você é a Pamela.
Eu sou a Pamela. É verdade, meu nome tá aqui como Saúde Business, né? Eu sou a Pamela. Giovanni chegou. Você tá ouvindo a gente, Giovanni? O seu áudio está conectando aqui pra gente. O seu microfone no mudo. Olá, estão me ouvindo? Me ouve? Olá, agora sim. Tá um pouquinho longe. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem. Meu microfone tá bom? Agora melhorou. Ah, tá bom. Melhorou. Ok. Deixa eu ver, acho que o Rui acabou de entrar. Oi, Rui, gente, tá tudo ouvindo a bom? gente? Claro. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo Eu sou a bom? Pamela. Oi, Pamela. Estão Tudo ouvindo bom? bem aí? Tudo bem, tudo bem. Então todo mundo chegou, já deu 10 horas, já vou fazer a abertura, tá? Eu vou pedir só para a gente deixar o microfone no mudo, enquanto não estiver conversando, só para não ter interferência. No mais, e deixar a câmera aberta, pode deixar 100% do tempo, beleza? Vou fazer então, a gente já vai começar, então bom dia para todo mundo, a gente já está com 60 pessoas na sala, né, na audiência. O meu nome é Pamela Páscoa, eu faço parte do time de conteúdo da Informa Markets, que é a empresa responsável por alguns dos maiores eventos do setor da saúde, como a Feira Hospitalar, o Saúde Business Forum e o Healthcare Innovation Show, e também pelo portal Saúde Business. Como vocês já sabem, o maio é o mês da Hospitalar, e tradicionalmente, a essa altura do ano, a gente estaria recebendo todo mundo no pavilhão. O ano passado a gente recebeu mais de 60 mil pessoas e a gente não queria deixar passar esse momento em branco. Então a gente decidiu juntar, mesmo que virtualmente, todo mundo e reforçar o comprometimento de unir as pessoas e organizações durante um período tão difícil para a saúde de todo mundo. A gente fez uma série de webinars e conversas com grandes nomes no mercado de saúde brasileiro. Começamos na terça-feira, cada dia teve uma linha temática. A gente começou com engenharia clínica, na quarta tecnologia, ontem a gente teve gestão hospitalar e hoje o nosso tema é assistência. Agora às 10 a gente vai falar sobre saúde mental, doenças crônicas e monitoramento remoto. E à tarde, às 17, a gente vai falar sobre profissionais de saúde e telemedicina, aprendizados e desafios. Você consegue conferir a programação completa no site da Hospitalar, no portal Saúde Business e também em todas as nossas redes sociais. Bom dia a todos, tudo bem? Parece que a Pan enfrentou aí um probleminha com a transmissão, mas ela já se conecta novamente, tá bom? Só um minuto, obrigada. Giovanni? Olá, oi, Pamela. Oi, você está me ouvindo? Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Para mim, travou novamente.
Aqui também. Tô vendo. Agora acho que voltou. Desculpa, gente. Problemas. Vocês estão me ouvindo? Sim, ouço. Desculpa. Agora sim. Então, vou recomeçar a apresentação de todos os participantes. A gente tem o Rui Brandão, médico, CEO e cofundador do Zen Club, o Giovanni Mício, psiquiatra e fundador do Mental Me, e Daniela Chet, coordenadora da unidade de psicologia do Hospital Sírio-Libanês. E hoje eu vou fazer a moderação aqui com vocês, tá certo? Eu vou pedir, então, em um minuto para vocês se apresentarem, fazer uma breve apresentação cada um. Posso começar com a Daniela? Bom, Pamela, obrigada pelo convite. Eu sou a Daniela, sou coordenadora da unidade de psicologia, e nessa área de atuação com tanto a questão assistencial quanto de educação, né? Acho que a minha trajetória na psicologia hospitalar sempre passou com cuidado com paciente crônico, né? Na psico-oncologia e no cuidado paliativo. E aí, atualmente, há algum tempo, eu coordeno a unidade de psicologia que também engloba a saúde corporativa, né? Então, a gente tem o braço da assistência com pacientes familiares e com colaboradores. Tá certo. Obrigada. Giovanni, você pode fazer sua apresentação em um minuto? Bom dia, Pamela. Obrigado pelo convite, né? Eu sou Giovanni Mício, eu sou médico psiquiatra. Eu faço parte do GRUDA, que é um grupo de transtornos afetivos do Instituto de Psiquiatria, do Hospital das Clínicas. Trabalho com pesquisa. E há alguns anos eu decidi empreender e fundei a Mental Me, que é uma startup para aumentar a eficiência do tratamento para depressão e ansiedade, utilizando algumas ferramentas de avaliação remota, ferramentas que são naturais do ambiente de pesquisa científica, e a gente adaptou para um uso rotineiro para melhorar a avaliação e aí melhorar a eficiência do tratamento. Tá certo, obrigada. E Rui, você pode se apresentar, e também a gente queria parabenizar, a gente soube do investimento que vocês receberam recentemente pela Zen Club, então parabéns, e pode contar um pouquinho sobre você. Muito obrigado, Pamela. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, como é óbvio. Portanto, eu sou o Rui, também sou médico, mas não atuo como tal. E há 4 anos, portanto, fundei o Zen Club, que é uma plataforma de saúde emocional. A gente começou com uma plataforma que conectava especialistas como psicólogos, facilitadores de meditação, coaches a clientes, né? Tudo online, tá? E hoje a gente está trilhando um caminho de ser um benefício de saúde emocional corporativo. A gente hoje atua com cerca de 100 empresas no Brasil, desde Natura, Arco Educação, Acreditas e Nubank, com o objetivo de ajudar as pessoas a transitar momentos como os que estamos a viver, não é? Mas, acima de tudo, investir em capital humano para ter uma empresa mais engajada, mais humanizada e mais produtiva. Tá certo, obrigada, pessoal, pela apresentação. Então, vou começar, eu separei algumas perguntas aqui, e também, se a gente tiver tempo, a gente vai responder. Se a plateia, a audiência quiser mandar alguma pergunta, pode mandar aqui pelo chat, ou tem uma parte de mandar perguntas e respostas aqui. Já estamos com 93 pessoas na audiência, tá? Algumas pesquisas, elas têm demonstrado que o pós-pandemia da Covid, ele será tomado por uma epidemia de problemas de saúde mental.
né? Uma pesquisa com mais de 4.500 brasileiros, feitos pela área de inteligência de mercado do Grupo Abril, em parceria com o MindMiners, mostrou que 54% dos cidadãos, eles mostram uma extrema preocupação com a pandemia. E a mesma pesquisa mostrou que 73% dos entrevistados estão no grupo de risco ou moram com alguém do grupo de risco. Mesmo olhando para o passado e para a história da humanidade, nenhuma outra doença infecto-contagiosa encontrou o mundo num momento tão globalizado como hoje em 2020, onde a gente consegue cruzar o mundo em questão de horas. No início do século passado, no contexto da gripe espanhola, a psicologia e a psiquiatria ainda estavam começando a dar seus primeiros passos, né, mais importantes. O próprio Freud, ele estava publicando seus principais trabalhos naquele momento e não chegou a refletir exatamente sobre os efeitos da pandemia em seus escritos. Então, eu queria perguntar, a pergunta eu vou direcionar para os três, pensando nesse momento global tão único de um problema sanitário e, ao mesmo tempo, de uma evolução tecnológica que o mundo está, o que facilitou e o que dificultou o diagnóstico e monitoramento das doenças mentais pelos profissionais de saúde hoje? Alguém já quer começar ou preferem que eu direcione? Pode começar pela Daniela? Posso começar. Eu acho que essa referência de mundo, né, como acho que o Rui e o Giovanni já vêm com, principalmente o Rui aí com uma experiência, né, nessa questão digital, mas a referência dos próprios usuários, né, dos pacientes, dos familiares, dos próprios colaboradores, a gente está se reinventando. Então, acho que o acesso à saúde mental, a busca por suporte especializado, pela população nunca foi, assim, por parte da população, não, esse caminho digital ele não era intuitivo, ele não era o primeiro caminho, né? Mas como tantos outros desafios que a pandemia tem nos trazido, nós temos nos reinventado e as nossas referências de mundo anteriores não nos servem mais, inclusive para nos conectarmos e para buscarmos o nosso cuidado à saúde. Então, eu sinto que institucionalmente a gente também foi, de alguma forma, desde ali do início de janeiro, a gente já vem criando planos de contingência e revisão, né, para a oferta desse suporte e monitoramento, principalmente falando aqui de pessoas que têm agravos crônicos, né, por exemplo, que a gente monitora, então, pacientes... então, esse tipo de acesso, eu sinto que num primeiro mês, ali, março, abril, teve um estranhamento e atualmente as pessoas entendem isso como um canal possível que inclusive os permite ter o seu gerenciamento de sintoma, né? E os próprios profissionais também, hoje, mais adaptados a esse canal de cuidado. Obrigada, Daniela. Giovanni, você pode contribuir? Sim, veja, tem até alguns dados epidemiológicos já, né? Eu fiz uma revisão recentemente eu ia participar de uma outra entrevista e na minha prática eu percebi que estava tendo um aumento realmente, né, dos transtornos, mas eu não tinha nenhum dado e quando eu encontrei eu fiquei estarrecido, assim, porque teve um aumento muito importante, né? Só para pontuar isso, a prevalência de depressão na população geral é em torno de 6%, dependendo de 6 a 8%, dependendo do país. E aí, no estudo chinês, em janeiro, encontraram 18% na China, no meio da pandemia. E agora repetiram esse estudo uma avaliação parecida na Espanha, que encontrou 21%. Então, são índices muito grandes, assim. E para a ansiedade, o que é de 9% a 12% foi para quase 30%. Né? Então, agora, eu acho que as pessoas têm tido muito mais procura por entender o que está acontecendo, por entender o que elas estão sentindo, porque elas começam a sentir algo que elas sabem que não é normal, né? E aí elas procuram entender o que é. Então, assim, a busca por informação a respeito de ansiedade, de depressão na web tem aumentado muito também. No Google aumentou essa busca nos últimos meses 20%, 30% também, a procura por informação a respeito de ansiedade e de depressão. Então,
e tem tido mais informações também. Eu acho que o Rui tem produzido bastante conteúdo, né, que eu tenho acompanhado. E o pessoal de outras startups também tem produzido bastante conteúdo. Eu acho que isso tem ajudado as pessoas a se informar e ter um entendimento melhor do que está acontecendo e, a partir daí, então, procurar alguma ajuda especializada, né? Até o momento, eu acho que é isso que tem, é produzir conteúdo, informar as pessoas, ajudar elas a entender. Eu acho que esse tem sido o caminho. Tem coisas a mais para a gente fazer dentro da saúde mental nesse sentido, para melhorar o diagnóstico, para melhorar a avaliação dos pacientes, mas até agora eu acho que já foi um bom começo nesse sentido, assim, produzir conteúdo e informar as pessoas, psicoeducar as pessoas, né? Obrigada, Giovanni. Rui, você pode dar sua contribuição, por favor? Claro. A forma como eu olho para a realidade que nós vivemos hoje é o seguinte: toda a população saudável foi pedida para ficar fechada em casa, não é? Enquanto disponibilizamos o máximo de estrutura hospitalar e de cuidados de saúde física para quem realmente está doente fisicamente tenha acesso e prontidão nos cuidados. O que é que isto fez e o que é que isto está a gerar? Está a gerar realmente um desconforto muito grande. Há muita incerteza, não é? Houve uma mudança radical na forma como vivemos o nosso dia-a-dia. Houve, portanto, digamos, um mudar do nosso ecossistema, não é? Das nossas relações. Tipo, nós já não passamos 8 horas no dia com os nossos colegas de trabalho, passamos com os nossos filhos e com os nossos, portanto, parceiros, cônjuges, pais. Então, tudo isso, não é? Está a aflorar, digamos, uma nova, digamos, uma nova forma das pessoas verem o mundo. E nós estamos a ver realmente que os impactos disto, nem só falando da questão financeira, vão ser iguais aos impactos de ir para uma guerra. Então, a gente vai ter stress pós-traumático, a gente vai ter fobia social, a gente vai ter aumento de abuso de substâncias. Porquê? Porque emocionalmente a gente não estava preparado para uma transição tão agressiva na forma como a nossa rotina diária era e passou a ser. Já estamos há 3 meses nesta situação. A incerteza vai continuar no ar durante muitos mais meses até realmente vir uma vacina. Então, o que nós estamos a perceber é que somos muito mais frágeis, digamos assim, do que pensávamos que éramos. E assim, eu vejo o movimento da sociedade de ser mais humana, de ser mais empática, pessoas muito mais compreensivas. Se o filho senta aqui no meu colo, no meio de um webinário, é normal, não é? As pessoas estão com uma abertura muito mais, portanto, franca às realidades da vida do ser humano e dos relacionamentos do ser humano, mas temos que nos começar a cuidar hoje, ontem, porque o que vem aí vai ser pesado, não é? Os jovens, se falarmos então das gerações mais novas, que do nada estão a viver fechadas em casa há 90 dias, não é? Sem perceberem o que está a acontecer, não é? Isso vai ter um impacto gigante nessa geração. Então, o que eu vejo pelo nosso trabalho é que as pessoas estão procurando muito mais agentes, seja pessoa física ou empresas, não é? Mas acho que estamos no topo do iceberg ainda, muito no topo do iceberg, e acredito que a digitalização forçada da saúde para o consumidor que está a acontecer, não é? Que a gente sempre investiu muito em digitalização de processos internos no ecossistema de saúde. Pela primeira vez a gente está dizendo assim, o digital para o consumidor final também funciona. Uma telemedicina também dá, uma psicologia online também dá e tudo mais. Tudo isso vai fazer com que seja muito mais acessível, as pessoas possam ser muito mais proativas, mas a gente precisa começar a mudar o termo pacientes para clientes, para que as pessoas não se sintam inferiorizadas por procurar esse tipo de ajuda, e sim vistas como protagonistas de quererem escrever a sua própria história. Sim, obrigada.
E vocês acham que os sistemas de saúde eles estão preparados para atender esses casos relacionados à saúde mental? Que é um sistema que foi criado para atender tratamentos físicos, né, de doenças físicas, mas hoje em dia, com toda essa evolução já da medicina e do tratamento, vocês veem como o sistema estava preparado para isso ou está tendo que se adaptar também nesse momento? Daniela, você quer? Ou o Rui? Então, o Conselho de Psicologia, né, acho que vou deixar a questão da telepsiquiatria para o Rui e para o Giovanni comentarem, mas o Conselho de Psicologia, por exemplo, ele já tem uma liberação, né, formal do atendimento online em psicologia para algumas situações desde 2018. Eu vejo uma potência muito grande, né, nesse aspecto da psicoeducação que foi comentado, acho que isso foi uma transição, e o próprio Conselho ele fez algumas recomendações muito específicas para esse momento atual de Covid, ampliando, inclusive, a possibilidade de ampliação. Eu sinto que existe uma adaptação que é conjunta, né, dos usuários e dos profissionais nessa formatação, porque existem uma série de questões relacionadas à assistência, né? Porque assim, existem, acho que a possibilidade tanto da questão psicoeducativa, de uma avaliação, de uma orientação, isso do ponto de vista das famílias. A gente tem dados da China, por exemplo, de um aumento de problemas relacionados à autoestima, ganho de peso, a questão do aumento de divórcio, conflitos familiares. Então, os profissionais têm se mudado e a gente tem criado, de alguma forma, formas de cuidar de temas relacionados à saúde mental. Então, orientação de casal, orientação de pais, orientação de pessoas com alguma demanda especial de cuidado à saúde, com alguma doença crônica, né? O monitoramento desses sintomas e a própria psicoterapia, né? Uma psicoterapia, aí a gente não vai entrar, né, especificamente, acho que não cabe, mas há diversas modalidades que tem um contexto, uma formatação focal que a gente pode oferecer. Então, eu sinto que isso tem ajustado. A gente tem muitos canais, por exemplo, se você olha na web, a gente está vivendo uma condição de luto coletivo, então muitos canais de oferta de acolhimento e suporte, né, pontual a esse aspecto. Então, você vê muitas ações, né, que estão sendo ajustadas e as pessoas estão aprendendo a pedir ajuda por esses canais. Então, eu sinto que existe uma transição, sim, né, e existe um benefício muito, eu acho que o que a gente tem tido de coleta, a gente tem uma coleta interna de análise de resultado dos usuários, tanto dos pacientes que fazem, né, ou fazem algum tipo de tratamento. Acho que o Rui, ele coloca, eu gosto do termo cliente, inclusive pela linha que eu tenho, né, mas eu sinto que existe por parte do usuário uma certa afinidade. Ele começa, de alguma forma, a entender que esse canal é um canal que o abre por um cuidado. Giovanni, você pode falar um pouquinho, incluindo o Mental Me também, né? Claro, eu acho que em termos de... Eu acho que da parte do usuário foi uma adaptação que ela aconteceu, e eu acho que não foi uma adaptação difícil, né, para o usuário final, para o paciente, para o cliente. Da parte dos sistemas de saúde, né, eu acho que o sistema privado, o atendimento privado por pagamento direto conseguiu se adaptar bem e rápido, né? Agora, a parte do sistema público, eu acho que, como sempre, o Estado ele é muito mais lento para se adaptar às mudanças, porque é muito maior, né? Muito mais burocrático. Então, eu acho que essa população que depende de atendimento público ainda está sofrendo bastante. E a saúde mental, especialmente assim, a psiquiatria, eu acho que a gente precisa conceituar um pouco as coisas. Eu gosto de começar fazendo isso sempre, né? Uma coisa é a gente promover saúde mental, né? A outra coisa é a gente tratar doença mental, né? Obviamente que as duas coisas andam juntas, né? Para você promover saúde mental, precisa tratar as doenças mentais. E nesse sentido, a
a saúde mental, a psiquiatria, ela tem um problema, um desafio muito grande, ela tem uma dor muito grande, que é a questão de se estabelecer diagnóstico, de ter parâmetros objetivos de avaliação. Isso, independente da situação digital agora, né, é um problema que já vem há muito tempo. Como a gente não tem exame, né, a gente não tem nenhum marcador biológico, esses parâmetros de diagnóstico, eles ficam muito subjetivos, né? E obviamente que se você não estabelece um diagnóstico preciso, o tratamento fica prejudicado, muito prejudicado. E a psiquiatria sofre com isso há muito tempo. E a gente vê isso especialmente no atendimento público ou na saúde suplementar, que o atendimento acaba sendo muito mais rápido e o profissional que está atendendo não consegue ter, muitas vezes, tempo suficiente para obter as informações de maneira objetiva, precisa, que orientem, que levantem as hipóteses de diagnóstico e que vá sustentar, então, o tratamento. E, nesse sentido, eu acho que a Mental tem uma proposta bacana que soluciona, em boa parte, isso, que é utilizar algumas ferramentas que são utilizadas no ambiente de pesquisa, escalas e entrevistas estruturadas, de maneira adaptada para um uso rotineiro e que estabelece esses parâmetros. E tem mais coisas ainda para se fazer, né? Tem muito profissional de saúde, muito médico, que, mesmo tendo um diagnóstico, são tantas variáveis que vão determinar o melhor tratamento que a gente, como profissional, acaba ficando perdido no meio de tanta variável e de tanta informação. Então, tem ainda alguns passos que a gente precisa dar para organizar esse direcionamento do tratamento, além de se estabelecer um diagnóstico mais preciso, de se orientar um tratamento mais específico também para cada paciente. Naturalmente que eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer no ambiente, no atendimento privado, depois na saúde suplementar e, por último, isso vai para o sistema público. Então, a não ser que tenham outras iniciativas, outras empresas que tentem alcançar esse público através do atendimento privado mais acessível. Eu acho que esse é um caminho que vai ajudar o sistema como um todo a se adaptar e dar conta dessa demanda que existe, que é grande e que precisa ser atendida. Obrigada, Giovanni. Rui, você pode contribuir, por favor? Claro. O que a gente viu e o que a gente está vendo? É claramente uma falta de conhecimento, tá? Que existe todo esse mercado digital que as pessoas podem recorrer facilmente e de uma forma, não é, acessível financeiramente. Tipo, realmente, na minha visão, hoje não estamos a fazer mais por isso, por uma questão de falta de acesso de comunicação. A gente estigmatizou tanto este mercado, a gente colocou ali no cantinho e quem entrasse naquele cantinho era visto como louco, que agora a gente precisa realmente começar a tornar as pessoas que vão em busca disso embaixadores da causa. Assim, eu não acho que é caro, eu acho que o digital oferece acesso de qualidade, tipo, a gente tem sessões de 30 minutos a partir de R$30 e sessões de 50 minutos a partir de R$60. Estamos a falar de profissionais selecionados e treinados pela gente, que se formaram na USP, na PUC, etc. O profissional de saúde mental sempre pensou no valor por consulta. Eu acho isso errado. Por quê? Porque como a demanda era tão pouca, ele pensava assim, putz, se eu tiver 10 clientes por semana, não é? Faço X mil reais por semana, mês, e eu consigo pagar todas as minhas contas. A partir do momento em que você inverte a equação para a demanda é ilimitada, tá? E você começa a pensar numa renda mensal, não é? E você realmente está disposto a trabalhar, hoje a gente tem profissionais tirando 20 mil reais por mês no Zen Club. Então, assim, deixou de ser uma questão de
de demanda, um mercado onde a demanda era escassa e havia muito a ser oferecido, para agora, não é? Cada vez mais a gente tem que usar a comunicação e tecnologia para estreitar este fosso entre o desconhecimento aqui, não é? A necessidade latente aqui e quem está deste lado para realmente apoiar essas pessoas. Então acho que é muito mais um efeito de manada que a gente vai começar a ver. Não é? Eu acho que os millennials levantaram muito bem essa bandeira no último ano, de realmente obrigar e até valorizar temas como vulnerabilidade, estigma e tudo mais. E eu o que vejo é uma tendência muito positiva a cada vez mais a gente passar de uma fase de early adoption, não é, dos millennials, para realmente a gente já está entrando numa fase de mercado maciço, na minha opinião. E acho que agora realmente os órgãos reguladores estimularem isso, não comunicarem isto de uma forma de é só na altura da pandemia. Pelo amor de Deus, já existem vários estudos científicos que comprovam a eficácia disso, né? O NHS está investindo 200 milhões de pounds a digitalizar todo o serviço de saúde mental. Nos Estados Unidos, o investimento privado nessa área passou de 30 milhões em 2013 para 300 milhões em 2016. Gente, o que não falta são provas disso, né? Então, o ex-CFO do Facebook montou uma empresa, né, nessa área. Então, poxa, vamos aceitar que realmente a gente consegue se comunicar e consegue realmente ter eficácia online, visto que a gente hoje, nesses últimos 3 meses, tem feito tudo online. A gente tem se comunicado com os nossos colaboradores. A gente achava que as pessoas não iriam ser produtivas de casa. A grande maior parte das pessoas está vendo o contrário. Né? A gente está vendo, né, os médicos que achavam que iam ser, portanto, como é que era? Teleperformance, agora estão vendo que realmente dá para fazer consultas digitais. Então eu acho que parte muito da classe, mostrar que isto é um canal eficaz para que a população, não é? Como é um mercado regulado e é um mercado onde o médico e a referência de saúde sempre teve muito peso sobre o impacto positivo ou negativo de certos tratamentos, é a altura de nós, enquanto, portanto, agentes desse mercado, dizer online funciona e vamos começar a usar o quanto antes, né? E vamos realmente testar esse novo canal. E quando o mundo presencial voltar, você vai ter novamente a oportunidade de escolher se você prefere presencial ou digital. Pamela, posso só complementar com uma coisa? Claro. Eu acho que só trazendo assim, essa experiência, o Círio ele tem essa experiência na saúde corporativa do atendimento a clientes, né, que não são os nossos colaboradores. Então, tem sido muito interessante o Círio sempre trabalhou com o atendimento digital, né? Então, hoje nós temos canais que são ofertados para essas empresas que o hospital, que o Círio atende, né? E dentro de uma lógica de um matriciamento de saúde mental a partir do médico de família, né? Que encaminha e direciona para essa coordenação. Eventualmente, ele tria, né? Algumas ações são feitas por ali e o próprio médico de família encaminha para o suporte especializado. E o canal via chat e o canal e o atendimento digital, ele tem sido muito interessante, assim, e o rastreamento, inclusive de quadros de pessoas que já que tinham, né, já quadros ali de ansiedade, depressão, enfim, outros quadros que demandavam acompanhamento, ele é feito, mas novos casos chegando, né? Então, esse rastreamento desses processos e a oferta do cuidado, eu acho que é algo que na saúde suplementar, acho que como o Giovanni colocou, ele vem vindo, né? Ele já acontece de um modo mais tá mais organizado, mas acho que dividindo um pouco com vocês essa experiência, que tem sido uma experiência muito positiva, e o feedback do próprio usuário por continuar tendo a possibilidade de cuidar, né, desses aspectos da sua saúde e que vão impactar, né? Porque alguém que não tem esse processo de cuidado, por exemplo, em relação a um quadro de ansiedade e depressão, a produção dele, né, e a capacidade dele laboral vai estar afetada, né? Então, isso socialmente é muito impactante também. Queria também, mais ou menos nessa linha também da Daniela, né, trazer algumas informações que existem, que de fato, assim, 10% das pessoas com algum quadro de ansiedade ou depressão buscam ativamente o tratamento. Então, ainda tem 90% das pessoas que estão com a sua capacidade laboral, com a sua capacidade
de se desenvolver na sociedade prejudicadas e não buscam tratamento. E aí esse rastreamento ativo, né, que a Daniela estava contando, eu acho que é junto com a informação, junto com a educação, eu acho que é o melhor caminho para a gente poder tratar essas pessoas, informá-las, identificar, informar elas e aí então oferecer as possibilidades de tratamento, né? De abordagem, seja psicoterápica, seja médica, quando necessário, né? Uhum. Sim, obrigada, pessoal. Eu queria entrar fugir um pouco, sair um pouco da saúde mental para outros tipos de doenças crônicas, né? Então, começar uma outra pergunta com uma contextualização que os indivíduos com mais de 60 anos, diabéticos, hipertensos, obesos e portadores de doenças crônicas, seja no coração ou no pulmão, eles já apresentam uma mortalidade maior quando são infectados pelo novo coronavírus. E essas doenças crônicas não transmissíveis são as mais prevalentes na nossa população. E o fato de estarmos vivendo uma pandemia pode causar um medo desses pacientes em utilizar os sistemas de saúde, causando assim uma possível descontinuação assistencial, né, desses pacientes. Então, eu queria saber um pouco do que vocês têm observado, como vocês enxergam a utilização dos sistemas de saúde, incluindo desde atendimentos ambulatoriais, a utilização de leitos hospitalares, para a continuidade do tratamento e até mesmo de novos diagnósticos destas doenças crônicas, tirando um pouco da saúde mental, mas indo para essas outras. Daniela, você quer começar? Posso começar. Bom, existe sim, né? Acho que essas pessoas que têm essas comorbidades prévias, normalmente elas já estão mais preocupadas em se proteger, né? E essa questão do distanciamento e do isolamento aumentou. Tem um aumento muitas vezes, dessa vulnerabilidade aí emocional, mas sim, as instituições têm, trazendo aqui a nossa experiência, né? Então, tem toda uma estruturação, porque, de fato, ali nos meses, nos 2 primeiros meses do início da pandemia, esses pacientes sumiram, né? Então, se perguntava, eles não passavam pelo pronto-socorro, né? Então, onde estão, né? Essas pessoas e as pessoas que apresentavam essa necessidade. Atualmente, o hospital, ele criou todo um fluxo, né? Um fluxo de segurança que envolve desde a entrada que esse paciente chega, a entrada de acesso ao hospital, ao ambulatório, né? Para atendimento, até fluxos, por exemplo, de elevadores, de áreas de internação que são separadas para paciente que tem uma necessidade de tratamento e cuidado para a COVID e pessoas que estão com outras, né, com outras necessidades. O acesso a exames, né, a gente teve um período que as pessoas não vinham fazer os exames de rotina, né, então a gente criou todo um processo que é chamado, né, de um fluxo de uma área que fica de uma área limpa, vamos dizer assim, uma área que ela não tem essa condição do contágio. Inclusive, os profissionais que cuidam dessas pessoas também são profissionais que eles não dão plantão, por exemplo, na unidade de internação COVID e numa unidade de internação onde os pacientes estão internados para uma cirurgia, para um tratamento oncológico, né, para outras demandas. Então, sim, a instituição tem se organizado e, inclusive, criado alternativas, assim, para essas pessoas que têm uma demanda presencial, né, para vinda presencial, se potencializou muito a orientação digital, seja por videochamada ou telefônica, né, isso também aumentou. E um outro processo também que a gente vem revisando são a criação, por exemplo, de ofertas de cuidado específicos, né? Então, para essas questões aí, então, relacionadas à saúde mental, né? Então, suporte a luto, né? O ambulatório para processo de transtornos de ansiedade, depressão, enfim. Mas sim, esses fluxos atualmente, eles são bem separados. Foi necessário, né? E Foi que bom necessário. que eles estão voltando a comparecer, né? Giovanni, você pode falar um pouco? A gente tem percebido uma procura dos pacientes muito maior agora, pelo menos dos pacientes que são atendidos
na psiquiatria e pela Mentalme, uma busca muito maior de troca de receitas de medicamentos de uso contínuo, de uso para outras doenças, né? Hipotireoidismo, diabetes, pressão alta, justamente pelo medo deles de procurarem alguma unidade de saúde para fazer isso. Então, eles têm solicitado muito nos atendimentos essas trocas de receita. Eu fico bastante preocupado com isso, porque, de fato, tem muita gente que era para sendo diagnosticada com câncer ou com algum problema de saúde e não está, né? Eu acho que isso vai produzir um aumento grande de problemas lá na frente, né? A gente tem que considerar bastante esse resultado dessas intervenções que a gente está tomando agora, né? De restringir o atendimento dos pacientes ou desestimular o atendimento dos pacientes, e isso pode ser eficaz num curto prazo, né? A gente, de repente, deixa todo mundo trancado dentro de casa, ninguém sai nem para ir para uma unidade de saúde para fazer algum exame ou para buscar algum atendimento de algum problema, mas isso vai ter um custo, né? Então, no fim das contas, talvez não seja eficaz, né? Então, eficiente, na verdade, né? Em medicina, a gente tem esses conceitos, né? Então, não só em medicina, em qualquer intervenção, né? A eficácia, a eficiência e a efetividade. É uma conta difícil de fazer, né, para os nossos gestores, justamente porque a gente não tem esses dados, né, desses custos que ainda vão vir, em termos de saúde, em termos de outros prejuízos também. Só uma questão que o Giovanni colocou. Giovanni, tem um estudo que saiu agora é um estudo que trouxe uns dados da NHS de uma preocupação relacionada a pelo menos um aumento em 20% de casos de óbito relacionado à oncologia, seja pelo atraso diagnóstico, né, seja pelo atraso no próprio tratamento. Né, assim, as próprias sociedades, as sociedades europeias, elas fizeram toda uma organização de recomendação, inclusive relacionado à participação em novos protocolos de pesquisa, né, a tratamentos que demandariam que o paciente viesse. Então, a gente imagina que isso pode ter, sim, né, uma consequência. A gente ainda não tem esse dado, mas eu acho que justamente por isso essa criação desses fluxos, né, eu tenho clareza que provavelmente as instituições privadas estão fazendo isso num ritmo diferente, embora as instituições públicas estejam, enfim, separando os hospitais que ficam referência, mas a gente sabe que a gente já tem um déficit de acesso que é pré-pandemia, né, o que traz algumas dificuldades. Desculpa, vamos só. Imagina, obrigada pela contribuição. Rui, você pode comentar? Claro, eu vou complementar o que a Daniela falou, que é exatamente isso. Então, a gente tem que entender que pré-pandemia já não era fácil, não é, a adesão de um paciente crônico, não é? A gente tem que correr atrás. E geralmente ele chega, obviamente, o índice de pessoas que hoje chega descompensado, não é, ou tardiamente aumentou, não é? E é perceptível, por quê? Porque você liga as notícias e você só vê coisas de Covid, você só vê fica em casa, é um pânico instaurado, não é? Que a gente desprivilegiou a comunicação para quem também precisa, não é? Foi assim, o foco está único em lutar por esta pandemia, e acho que poderia haver, não é, uma forma de conseguirmos, não é, deixar as pessoas que realmente necessitam também, por outros motivos, se sentirem confortáveis em sair de casa e rumar às instituições. Eu vejo que, como a Daniela falou, especialmente nas instituições privadas, existe uma preocupação grande em criar fluxos diferenciados, não é? Portanto, dependendo da causa, do motivo, não é, que a pessoa está recorrendo a um serviço de saúde, mas eu acho que o medo instaurado, não é, fez com que as pessoas ficassem reclusas. Então acho que as instituições têm que pensar, além dos fluxos físicos criados, não é, para conseguir atender tanto pessoas com Covid, mas também com doenças crónicas,
como é que a gente pode usar meios de comunicação, seja e-mail, CRM, telefone, o que for, e plataformas de engajamento para realmente, ou até plataformas que possam escalar aquilo que muitas vezes é obrigatório ser presencial, mas vamos fazer digital, não é? E realmente puxar essa agenda, porque o problema está no topo do funil, não está aqui embaixo. Ou seja, a gente se preparou muito bem nas instituições físicas, mas a gente tem que começar a subir para chegar mais perto da casa da pessoa e realmente, se a pessoa precisa, puxar ela pelo braço e dizer, está ok, vem aqui que é importante para você realmente fazer esse exame, renovar essa receita, fazer, portanto, esse tratamento, e a gente está aqui preparado para te acolher, né, e para te tratar. Entrando um pouco nisso dessas diferenças, né, de atendimento, tanto presencial quanto remoto, eu queria que vocês contribuíssem. Eu acho que talvez seja a última pergunta que dê tempo da gente fazer. Quais mais detalhes mesmo de diferenças, benefícios e até desvantagens que vocês têm presenciado no dia a dia da interação profissional de saúde paciente no atendimento remoto versus atendimento presencial? Né? Eu sei que a Daniela, por exemplo, ela pode contar também um pouco sobre o Sírio. Ele é um hospital que permitia acompanhante em UTI 24 horas. Né? E agora, nesse momento, está tendo provavelmente que ter uma restrição imensa. Então, como que fica tanto o paciente como os acompanhantes e do lado ambulatorial também do Giovanni, Rui, vocês poderiam contar um pouco sobre isso? Quer começar, Giovanni? Não sei a Daniela que estava começando, né? Não sei se ela está pronta. Do ponto de vista ambulatorial, eu acho que a telemedicina pode surpreender no sentido de que os pacientes talvez tenham uma adesão maior aos tratamentos, justamente pela facilidade de contato, em termos de não precisar sair, né, de casa, do trabalho, da onde está, para pegar trânsito, para sentar numa recepção de um profissional que geralmente está atrasado, e aí ser atendido, para depois pegar a receita, pegar o trânsito de volta para ir embora. Então, essa facilidade de você agendar uma consulta e entrar agora, né, eu acho que isso aumenta muito a adesão do tratamento. Obviamente que as pessoas sentem um pouco a falta do contato pessoal, mas na medida em que a tecnologia melhora, isso fica solucionado em grande parte. A gente percebe isso que no atendimento em teleconsulta, quando a conexão é ruim, isso prejudica, mas quando ambas as partes têm uma conexão boa de internet, o atendimento flui muito bem. E teve um estudo alguns anos atrás, logo que começou isso, essa coisa da telemedicina, que avaliou exatamente isso, né? Os pacientes por telemedicina, nesse estudo, foi um estudo pequeno, feito nos Estados Unidos, acho que, se não me engano, em Washington, na universidade lá, conseguiu perceber isso, que os pacientes por telemedicina tinham uma adesão maior ao tratamento, justamente pela facilidade de atendimento, né? E, na verdade, eu ia falar uma outra coisa, mas agora esqueci. Depois eu lembro, eu falo. Sem problemas. Você quer ir, Dani? Posso ir? Eu acho que foi um desafio. O Sírio, de fato, ele é o único hospital, mesmo dentre os privados, que manteve a visita na UTI, mas a gente fez uma alteração bem drástica, consideraram 24 horas, hoje a gente tem um horário aberto de visita de 1 hora, entrando uma única pessoa da família. E a gente tem estimulado muito a visita virtual, né, que tem sido um recurso muito utilizado, né, por todos os hospitais. A gente tem uma condição que é a gente isolado sim, sozinho não, né? Acho que é uma grande bandeira que a gente tem, né, aqui. Então, a gente tem criado muitos canais alternativos para possibilitar que essa família, inclusive, possa participar e se corresponsabilizar. Então, a gente criou
ou uma hotline, criou um canal, né, onde essa família encaminha mensagens de áudio, essa família encaminha fotos, essa família encaminha mensagens, e a gente consegue trabalhar um pouco essa ambientação desse box, né? No horário de visita, a gente, né, a partir seja do próprio recurso tecnológico que o paciente tem, né, o celular ou o tablet, ou a gente oferece o tablet e viabiliza essa visita. Uma outra alternativa que a gente criou foi um canal direto que o paciente ele liga e tem um plantão da psicologia, tem um psicólogo do outro lado, e esse paciente, durante a semana, ele pode ser acolhido, né, naquele momento, no momento que ele tem a demanda, dos pacientes que estão internados, né? Então, a gente foi criando esses canais, que é, na realidade, para oferecer essa oferta de cuidado que vai ser fundamental. E eu acho que isso, por exemplo, viabiliza esses momentos da interação, e quando não é possível para o paciente essa interação, também viabiliza essa questão do cuidado ao luto, das despedidas, né? Enfim, a gente tem a própria, assim, a gente, de alguma forma, monitora, inclusive, né, esses familiares ativamente, né, dos pacientes que estão na UTI, a gente monitora, tem um contato aí de 2 a 3 vezes por semana para entender como eles estão, quais são as demandas emocionais deles e viabilizar essa interação. A gente aqui tem a possibilidade, híbrido, né, assistência, a gente tem essa assistência online, ao telefone, que a gente também tem a oferta presencial, tá? Então, os psicólogos, eles também, com toda a paramentação, com toda a segurança, eventualmente eles também vão até ou o box de UTI, a unidade de internação, para oferecer esse cuidado. Tá certo, obrigada. Rui? Eu gostava mais de focar no que é digital, não é? Portanto, se a gente olha para um mercado mais maduro, como os Estados Unidos, e se pega um exemplo, por exemplo, de uma Kaiser Permanente, 55% das consultas realizadas por eles são por telefone, telemedicina, tudo. Então, assim, eu acho que é aquela questão de foi preciso este choque, não é, de uma pandemia para a gente realmente se abrir e ser forçado a se abrir a esse mercado e a esse canal que é o digital. Tá? Então, eu acho que isso era uma coisa que estava sendo empurrada com a barriga, e que, enfim, é preciso às vezes uma força maior para realmente nos abrir os olhos e dizer assim, você vai ou vai? E vamos ver qual é o resultado. E por outros mercados mais maduros, o resultado vai ser positivo. Então, o que eu espero é que durante estes últimos 3 meses e os próximos 2, digamos assim, sendo otimista, é que a gente comece a olhar para o online como mais um canal, como não um canal que vai abolir o offline, não é? É uma questão de omnipresença, e que realmente as pessoas parem de fazer uma pergunta de o que é que se perde com o online. Que bom que a gente tem outro canal que nos dá outras virtudes do que o offline. Assim, o que a gente vê, o Giovanni trouxe um dado, não é, que apenas 10% de pessoas com questões mentais procuram ativamente tratamento. E é verdade. E por quê? No Zen Club a gente vê que 65% das pessoas que nos usam, não é, como plataforma digital nunca tinham ido a um consultório. Então, assim, claramente existe uma demanda reprimida de pessoas que não cuidam ativamente da sua saúde por diversos motivos. Ou porque não têm conhecimento, ou porque não têm recursos, ou porque não têm tempo, não é? Por vários motivos. Mas se a gente talvez começar a abrir as opções dessa pessoa realmente consumir saúde, a gente vai ver uma melhora significativa na forma como as pessoas vivem. E talvez vamos começar a parar de falar tanto em cirurgia e tratamento secundário e terciário e começar mais a falar de iniciativas de atendimento primário. E eu acho que é isso que vai começar a acontecer, infelizmente, pelo pior motivo possível, mas felizmente ainda em 2020, senão só ia ser em 2025. Então, assim, eu posso dizer que o copo é muito mais meio cheio que meio vazio. No sentido em que, o que é que a gente pode perder no digital? Pode perder o toque humano, podes perder, enfim, uma instabilidade de internet que aconteceu com você, Pamela, aqui no começo, mas a gente está 53 minutos dentro desse webinar e está sendo um espetáculo. Eu nunca teria interagido com a Daniela ou com a Giovanni hoje, talvez, se não fosse digitalmente, não é? E agora vamos olhar para o copo meio cheio, não é? Que é, as pessoas quando vão a um consultório, não é? Muitas vezes a uma consulta de rotina, está lá o médico olhando para o computador escrevendo, e ela vai lá, o cara nem olha na cara dela, não é? E toma aqui a receita, faz aqui o exame, vamos embora, next.
Talvez no digital a coisa mude. E a gente tem visto isso. A gente tem ouvido dos nossos profissionais como é legal estar tão focado numa tela e realmente na pessoa que está à nossa frente e não tem outras preocupações, porque se eu olho para aqui, você automaticamente vai ver que eu estou distraído. Enquanto no digital há sempre ganchos que eu posso estar aqui e acolá. Segundo, você tem muito mais inputs da realidade do teu cliente. Você vê a pessoa em casa, vê a pessoa no escritório, vê a pessoa num quarto de hotel. Isso, especialmente olhando para a cronicidade, onde você tem que realmente criar um rapport importante com o teu paciente ou cliente, isso é super relevante. Onde você não o vê no teu setting, mas vê no setting dele. São inputs valiosos para acompanhar portanto, uma pessoa. E 3, que eu acho que é o mais relevante, pelo menos no mercado onde a gente está. Quando se fala de emocional, é algo íntimo. É algo que realmente o vínculo, ele só é super crucial para a eficácia, não é, da resolutividade. Tá? E o fato de você, numa primeira interação, não ter a pessoa aqui frente a frente e você ter uma interface digital, dá uma sensação de menos confrontacionalidade da tua intimidade. Então nós vemos as pessoas mais abertas, já num primeiro encontro, serem genuínas, serem verdadeiras, não terem tanto tabu. Outra coisa, a gente tem chat, áudio e vídeo. A gente vê que pessoas diferentes, né, usam mecanismos diferentes para comunicar. A gente já ouviu uma coisa que eu nunca me vou esquecer disso, que é um psicólogo nosso, já numa 10ª sessão com aquela cliente, e ela desligou a câmera, passou para o chat e começou a falar por chat enquanto ele estava lá no vídeo. E ele perguntou para ela, por quê? E ela falou, porque eu não consigo expressar em palavras, em fala, a dor que me está dentro. Então eu tenho que escrever. Cara, se a gente começar a usar para a tecnologia, para os diferentes formatos que a gente tem de se comunicar como um ganho e não como uma perda do físico, eu acho que a gente vai ser muito mais eficaz, muito mais próximo e acho que vamos começar a tratar de saúde e não a tratar de doença. O Rui me fez lembrar aqui o que é que eu tinha esquecido ali no começo. Pode falar, claro. Além dessa questão da facilidade, né, do horário, né, de não ter deslocamento e tudo isso, eu tenho notado uma outra coisa, pelo menos na psiquiatria, né, no atendimento, que é isso que o Rui falou, né, essa questão dessa menor confrontação, porque você não está frente a frente, às vezes, com uma pessoa, então a pessoa se sente mais livre para dizer as coisas. E a questão também de privacidade, assim. Por incrível que pareça, a pessoa se sente mais num ambiente mais privado, falando por uma teleconsulta, do que saindo e chegando numa recepção e pedindo para subir no consultório do profissional, do psiquiatra, do psicólogo, né? Especialmente quando a pessoa nunca foi, ela se sente constrangida com relação a isso. E quando ela faz todo esse processo sozinha, né? Clicando aqui, clicando ali, agenda consulta, e ela se sente mais livre para fazer isso, mais fácil, né? Pode falar, Dani. Eu acho que acho que o Rui trouxe uma coisa, Giovanni, também, assim, dentro desse processo que é todo de restrição e que tem uma questão sanitária, né, que tá acima dessa condição presencial, pensando na instituição hospitalar, eu tenho olhado, assim, muito como é o melhor cuidado possível e funciona como um elemento de proteção para essas famílias se sentirem participando, né? É diferente, mas não elimina a possibilidade de eu sentir que eu estou cuidando do meu familiar na hora que eu entro num contato, numa vídeo, na hora que eu mando uma mensagem, na hora que eu uso esses canais tecnológicos para participar desse cuidado. E eu acho que a gente está falando com isso de ações que são preventivas, inclusive para complicação, né, de aspectos relacionados à saúde mental, seja desse paciente, seja desse paciente cliente, seja desse familiar que não pôde estar presente naquele momento, né? Eu acho que tem uma discussão, né, e eu tenho visto isso no cenário privado e no cenário público. Eu acho que eu tenho visto ações muito criativas
de fato, no cenário público também, né, a partir de diálogos que tenho com colegas, as próprias instituições que o Círio apoia relacionado ao SUS, e as pessoas têm sido muito criativas para lidar, inclusive, com essas oscilações de internet, com não ter o recurso, né, não ter o acesso. Então, assim, você cria, às vezes, um canal e você pode ser mediador desse processo, né? Ah, não é perfeito, mas é o melhor possível, e acho que você traz essa condição de acesso. As pessoas, elas precisam de informação, né? Elas precisam saber que elas podem ter um telefone para ligar e que elas podem receber informação sobre o seu familiar que está internado, né? Porque isso vai trazendo alguma sensação de previsibilidade, que é algo tão necessário e que está tão em xeque agora, né? E falando em saúde mental, a previsibilidade é um dos nossos grandes organizadores, né? Então, qual é a previsibilidade possível para esse momento, né? Posso complementar, Daniela? Você trouxe aí um aspecto interessante, que há muita coisa para ser melhorada, né? Há muita coisa que tem que ser trabalhada e desenvolvida, mas a gente, como em tudo, tem que criar um roadmap de realmente quando é que isso pode ser executado e qual é que é a vantagem, tipo, qual é o ROI mais rápido que podemos ter, né? E qual é a dor mais presente hoje. E há sempre não é, duas coisas, eu acho. Há um pêndulo aqui, que é acesso, qualidade. Acesso, qualidade. Acesso, qualidade. Cara, o Brasil é um país subdesenvolvido. Não é? A gente tem que olhar para acesso antes de achar que é só a qualidade que a gente tem que focar. Tipo, acesso é muito mais relevante hoje. É um país continental, cara. Sem infraestrutura de estrada, de trem. Tipo, a gente tem que usar a tecnologia a favor das situações infraestruturais do país e depois sim ir incrementalmente melhorando a qualidade. E eu acho que muitas vezes a gente foca tanto em qualidade de cara e esquece de realmente qual é que é um desafio que a tecnologia, e talvez quebrando alguns preconceitos que alguns agentes tenham, poderia trazer. É simples olhar para o problema dessa forma. Vamos aumentar o acesso para que 80% da população tenha, a qualidade vai ser 30%, mas a gente passou de 20% e 15%. Não é? E vamos olhando para isto como uma escada de melhoria. E, enfim, eu acho que a tecnologia, a gente olha muito para os efeitos nocivos que ela pode ter na nossa sociedade, mas eu acho que muitas vezes a gente se prende demais em usá-la a nosso favor. E acho que agora, não é? Da mesma forma que a gente está vendo o mundo corporativo como um todo, percebendo que escritório, produtividade e resultado de empresa não são sinônimos, não é? As pessoas podem trabalhar de casa, que vão ser produtivas e a vida continua como nunca, não é? E talvez as pessoas que moravam a 2 horas do trabalho agora vão ter mais 4 horas por dia, não é? Para usar para o seu próprio bem-estar. Então, assim, vamos trazer isso também para a realidade de saúde. Acesso, qualidade, são duas coisas que a gente pode talvez fazer um push primeiro em acesso e depois sim, incrementalmente aprendendo o que está errado, não é? Ir evoluindo essa qualidade. Pessoal, a discussão está ótima, mas infelizmente a gente já chegou no nosso tempo. Eu dei uma olhada nas perguntas que foram feitas pela audiência e pela discussão mesmo já foi respondida a maioria delas. Então eu pediria para vocês em 1 minuto também fazerem uma despedida antes de eu encerrar e passar algumas mensagens finais, por favor. Dani, pode começar? Posso começar? Bom, queria agradecer, né? Acho que foi uma iniciativa muito legal da Saúde Business. Eu acho que essa oportunidade da gente ampliar um pouco essa visão sobre esse recurso que ele não é novo, mas ele está sendo novo para alguns, né? Ele acho que de alguma forma é uma oportunidade para a gente trabalhar algo que é muito precioso, que é a nossa adaptação. Dani, eu fiquei na dúvida se você terminou ou se congelou aqui para mim. Ela ficou congelada para vocês também? Congelada. Você quer aproveitar, Rui, e daí depois a gente volta para ela? Claro, claro. Poxa,
se eu posso finalizar com uma expressão, é realmente vamos apostar na digitalização de saúde, vamos realmente entender o que é importante, vamos focar no cliente final, né? E vamos entender que o gargalo maior hoje que a gente vive é acesso, né? E a qualidade é uma consequência da gente querer melhorar, não é? Essa jornada. A jornada de uma pessoa começa em casa, não começa na porta de um hospital. Muito bem. Giovanni, eu acho que a Dani caiu até. Caiu. Bom, para finalizar, obrigado pela oportunidade, Pamela. Obrigado pelo convite. E eu acho que a gente está no começo de uma jornada de digitalização realmente da saúde. Eu acho que a medicina, a saúde, a parte médica, tem muito a aprender com a psicologia, que já está há algum tempo na frente, né? Já tem essa experiência. Eu acho que a gente tem que olhar um pouco o que a psicologia tem feito, pelo menos da parte da psiquiatria, da saúde mental. Tem que olhar o que a psicologia tem feito, como têm sido os resultados, e isso vai ajudar a gente a balizar algumas decisões, encontrar alguns caminhos. Mas a gente está muito no começo e, claro, tem muita coisa para fazer. Obrigada, Giovanni. Dani, eu acho que você congelou, depois você caiu. Eu passei a palavra para o Rui e para o Giovanni, mas pode finalizar, por favor. Eu acho que só agradecer a oportunidade e acho que é isso. Tem uma série de coisas que a gente está construindo, né? E espero de alguma forma ter trazido aqui contribuição e me coloco à disposição. Foi um prazer aí estar aí nessa conversa com você, com o Giovanni, com o Rui. Aprendi também vários muito ricos. Obrigada. Obrigada mais uma vez, foi uma ótima discussão, qualidade. E esse material, só lembrando que ele vai ficar disponível no canal do YouTube, tanto da Hospitalar quanto do Saúde Business. E assim que a gente finalizar, vai entrar uma tela de QR Code com uma pesquisa, se vocês puderem responder para a gente ficaria muito feliz. E só lembrando, foi até um gancho essa nossa última pergunta, falar um pouco, entrar no tema telemedicina, é um gancho para o nosso próximo webinar às 17, que vai ser sobre profissionais de saúde e telemedicina, aprendizados e desafios, que a gente vai contar com a participação da Sandra Franco, diretora da S Franco Consultoria Jurídica, Rafael Brandão, médico e fundador da Missão Covid, e Gentil Jorge Alves, que é o sócio-diretor de Relações com o Mercado da Amparo Saúde. E eu também vou fazer essa moderação, então vocês estão convidados a assistir e toda a audiência também, tá bom? Muito obrigada, tenham um bom dia, gente. Bom dia. Boa sexta.